Boa noite, irmãos. Nós agradecemos a Deus por mais um culto que vamos oferecer ao Senhor. Queremos agradecer a todos que têm acompanhado no nosso canal do Facebook e também do YouTube a programação da Primeira Igreja Batista Regular de Farias Brito. Queremos dar alguns avisos. Hoje estamos aqui com os irmãos Carlos e Cinti, que estarão dirigindo o culto. E temos os irmãos que estão nos instrumentos, irmão Benjamin, irmão Smith e irmã Sara. E estaremos oferecendo o culto a Deus e contamos com a participação de todos vocês. Se juntem na sala e estejam aí com as suas Bíblias, cantando também e ouvindo a pregação do Senhor. Tenho alguns pedidos aos irmãos. Estejam orando pela igreja e pela saúde de todos os irmãos. Também todas as quartas-feiras, às 18 horas, de 18 às 19, eu estarei aqui no templo. Também nos domingos, de 8 às 9 horas da manhã e também de 18 às 19 horas. Você é o convidado também a ouvir nossa programação semanal na rádio Carmovida FM ou através do canal do Facebook da igreja, Primeira Igreja Batista Regular de Farias Brito. Nós vamos estar orando e logo após a oração, o irmão Carlos e a irmã Cinti estarão dirigindo o culto hoje à noite. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por estar aqui. Obrigado por esse momento em nossas vidas. Que o Senhor abençoe todas as famílias e que o Senhor nos abençoe hoje à noite com os louvores e a pregação da Tua Palavra. Nós oramos pedindo que o Senhor abençoe a direção e também que o Senhor esteja me usando como instrumento em Tuas mãos. Oramos e pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Boa noite a todos, é com muita alegria e também entendendo que é um grande privilégio poder adorar o Senhor, nós vamos cultuar a Deus hoje e essa noite trazendo aí para você leituras, trazendo cânticos e adoração ao Senhor com a sua santa palavra. Abra sua Bíblia para lermos juntos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 15. Tá? Nesse momento nós vamos fazer uma leitura e você vai acompanhar conosco esse texto bíblico. Diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? E ele então disse: És tu Elias? Ele disse: Não sou. E és tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados dentre os fariseus perguntaram: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Nós vamos parar aqui e daqui a pouco vamos dar continuidade a essa leitura. Vamos adorar o Senhor. Estarei com a irmã Cinti, junto com os irmãos, cantando 2 cânticos nesse momento. Primeiro nós vamos estar cantando com os irmãos: Hoje é tempo de louvar a Deus.
e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar. Próximo cântico agora, o hino do Voz e Melodia, Rude Cruz, número 164. Fugiu como emblema de
Abra sua Bíblia ainda para o Evangelho de João, capítulo 1, e eu vou estar convidando a irmã Cíntia, que vai estar lendo do versículo 29 até o versículo 34. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como um pombo e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém. Então vamos agora continuar louvando, adorando ao Senhor. E você na sua casa pode acompanhar conosco. Vamos estar cantando o hino Caminho da Cruz, no Voz e Melodia, número 339. Agora nós vamos para o próximo hino, um hino de louvor, e nós vamos estar cantando Perfeita Paz, número 18. Eu
Louvamos a Deus por esse grande momento de estar cultuando ao Senhor neste domingo, nessa noite tão especial. Você agora vai continuar adorando a Deus, prestando sua vida, o seu coração, a sua mente ao Senhor, porque nós teremos nesse momento a pregação da palavra de Deus com o amado pastor Israel, que estará edificando nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Boa noite, estamos aqui mais uma vez para buscar o Senhor. Agradecemos a Deus por você estar aí com a sua família, orando todos os dias e buscando o Senhor através da leitura, através da adoração. Estamos aqui para hoje meditarmos no Evangelho de João. O irmão Wallace, ele começou a exposição de João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18, todos os domingos nós estamos estudando, né? E depois que a pandemia chegou, nós paramos e agora nós queremos voltar. Eu gostaria de ler inicialmente um texto em João, capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz assim: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a vida de João. E eu quero meditar com você no seguinte tema: João, o piedoso. Quando nós vamos para as Escrituras, principalmente nos Evangelhos, apesar de que há citação de João no Antigo Testamento, quando é proferido algo sobre a sua vida e sobre o que ele iria fazer, nós entendemos que João foi um homem enviado por Deus. Não temos dúvida nenhuma de que João foi enviado por Deus. O seu nascimento foi um milagre. Seu nascimento foi um milagre. Seus pais, eles eram homens, ou tanto seu pai e a sua mãe, eles eram piedosos a Deus. Isso levou João a ser um homem piedoso a Deus também. João, ele é destacado por conta de sua vida ser uma vida que revelaria o Senhor Jesus Cristo. As pessoas conheceriam a Jesus Cristo através do testemunho de João, e nós vamos perceber isso hoje. Além disso, nós observamos que biblicamente João era um homem de Deus. Não havia dúvida de quem olhasse para a vida de João Batista de dizer assim: esse é um homem de Deus. A vida dele nos traz algumas lições. Por exemplo, ele, como eu já falei, seus pais eram piedosos, Zacarias e Isabel. Todos os dois eram tementes a Deus e tinham um bom testemunho dos seus vizinhos. Você pode ver isso no livro de Lucas. Ele também, João, era aquele que ensinou tanto em palavras, como também ele ensinou através da sua vida de devoção ao Senhor. Ele falava sempre a verdade, seja quem a ouvisse, ele falava a pobres, a ricos, a religiosos, sempre ele procurou mostrar a verdade. De fato, ele conduziu os seus discípulos
a conhecerem o Cordeiro de Deus e a seguirem o Cordeiro de Deus. E uma das frases mais célebres que saiu da boca de João é aquela quando ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. De fato, João foi um exemplo, porque ele se dedicou em toda a sua vida, até mesmo em sua morte, morrendo para fazer a vontade de Deus. Ele foi alguém que viveu para ensinar os outros sobre Jesus, não sobre si, não sobre os seus ideais ou a sua filosofia de vida, não. Quando as pessoas olhavam para a vida de João, o piedoso, as pessoas podiam contemplar Jesus Cristo. De fato, ele preparou o caminho para as pessoas irem até Jesus Cristo. E por que estudar sobre um homem desse, temente a Deus, sobre um homem desse que era piedoso? Primeiro de tudo, porque a Bíblia fala, e a Bíblia dá bastante importância à vida de João Batista. Se você olhar nos evangelhos, você vai perceber o quanto esse homem ele teve uma influência. Então, por isso, devemos estudar sobre a vida de João. Segundo, nós temos a necessidade de aprender sobre a vida dele, porque ele, como muitos outros, foram discípulos de Jesus. E nós então podemos, ao olhar a vida dele, perceber que ele foi um discípulo piedoso, fiel e dedicado ao Senhor. Ainda, ele foi muito dedicado ao Senhor, e isso deve chamar nossa atenção. Nós devemos olhar para as pessoas que são dedicadas a Deus e tirar lições, exemplos e até mesmo ouvir as palavras dessas pessoas. E um quarto motivo, eu diria, é que através da sua vida ele procurou fazer com que as pessoas conhecessem o Messias, e ele seria um exemplo evangelístico e missionário de alguém que temeu a Deus. Então, quando a gente pensa em João, o piedoso, a gente pode pensar algumas coisas relacionadas a isso. A primeira delas é a sua identidade. Quem é João? Se a gente pudesse ver a identidade dele, quem é? João, filho de Isabel, João, filho de Zacarias, João, o enviado do Senhor, João, um homem que se consagrou a Deus, João, aquele que chamava a atenção para si? Não. A sua identidade apontava para Jesus. Quando as pessoas olhavam para ele, ele refletia Cristo em sua vida. Porém, o texto que o irmão Carlos leu essa noite, eu quero tirar algumas observações desse texto. Por exemplo, no versículo 19, que eu também li, diz que João, que estava testemunhando, foi a ele enviado os judeus de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhes fazer a seguinte pergunta: quem és tu? Eles queriam saber qual era a identidade de João. Quem era de fato João Batista? Havia dúvidas da parte dos líderes religiosos de quem era João Batista, sua maneira de viver, sua maneira de pregar, sua maneira de tratar o pecado era diferente. E aí perguntaram a ele: quem és tu? Quem és tu? É interessante que quando se faz referência aos sacerdotes e aos levitas que foram enviados da parte dos judeus, essa referência aos judeus é usada também em outras passagens bíblicas, quando se trata das autoridades religiosas de Jerusalém. As autoridades religiosas querem entender o que está acontecendo com aquele que está atraindo a atenção para si. A população toda ia a João. Ele estava no Rio Jordão batizando, ele caminhava, as pessoas iam até ele. Isso depois aconteceria com Jesus.
E aí isso traz uma preocupação para os líderes religiosos, porque essas pessoas estão indo até o Rio Jordão, a gente vê isso no versículo 28, procurar esse homem para se batizar. Por quê? É interessante que, se você ler o contexto anterior, esse que o irmão Wallace pregou há uns domingos atrás, lá no versículo 15 vai dizer: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Isso chamou a atenção dos judeus, dos religiosos. Então eles pegam e enviam pessoas ali para saber quem é João. João responde de uma maneira bem clara. João diz no versículo 19, aliás, no versículo 20, ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. É bem interessante aqui, porque João responde todas as vezes em que é perguntado. Ele identifica-se com aquele que veio para endireitar o caminho para aquele que é mais importante do que ele. Veja como esse homem é piedoso. Ele poderia muito bem naquele momento dizer assim: eu sou alguém importante, etc, etc. Não, ele diz que não é mais importante do que aquele que ele veio para preparar o caminho. João estava dizendo: eu não sou o Messias, logo eu não sou a luz esperada. João sabe colocar-se em seu lugar, e o texto diz, no versículo lido, ele confessou e não negou. Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. E lá no versículo 29, o texto vai dizer que ele aponta para o Cordeiro: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Esses líderes, eles vêm de Jerusalém não com aquela intenção piedosa, né, de saber quem és tu, a gente quer aprender de você, etc, etc. Não, eles estavam com inveja, eles estavam querendo aí, porque esses líderes, eles foram os mesmos que mataram Jesus lá na frente. Então eles estavam querendo algo que não era algo que demonstrava espiritualidade, pelo contrário, tinha planos maléficos aí. E aí ele faz a seguinte pergunta: és tu o Cristo? És tu Elias? És tu um profeta? Que bom ser comparado com o Cristo, que bom ser comparado com Elias, que bom ser comparado com os profetas. Por aí, meus irmãos, vocês tiram como João tinha uma vida piedosa. Porque já pensou alguém chegar para você e perguntar assim: você é um profeta? Provavelmente aquelas pessoas olharam para você e viram o caráter de um profeta. Você é Elias? Provavelmente viu o caráter de Elias. E o Cristo? É interessante que na definição de Champlin, a palavra Cristo aqui é a transliteração do adjetivo verbal grego Christos, que significa ungido. Essa palavra hebraica, por sua vez, se traduz do termo Mashiach, que tem o mesmo sentido. Essa palavra hebraica foi absorvida pelo grego sob a forma modificada do Messias, conforme se vê em João 14, versículo 1, e também João 4, 25. E daí que vem a palavra portuguesa, ou do português, Messias. O termo Messias, através de sua tradição grega e da
dá a ideia de alguém que é Salvador, Jesus, o Cristo, ou então o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, enviado por Deus. E aí a junção dessas palavras, nós entendemos então que João reconhece que não é o Messias, não é o ungido, não é Jesus o Cristo, o Filho de Deus, mas é aquele que veio preparar o caminho. Mas quando a gente pensa que eles compararam ele com Elias, Elias foi um homem totalmente entregado a Deus, mesmo com suas falhas. Nós observamos que Elias se dedicou a Deus, tanto que Deus o levou, E um profeta era aquele que era o elo entre o homem e Deus no Antigo Testamento. E João seria um dos últimos profetas do Antigo Testamento. Uma observação ainda a ser feita aqui é que eles estavam muito curiosos, mas todas as vezes que João responde aqui, se você observa o versículo 20, no final ele diz: eu não sou o Cristo. E aí eles perguntam: és tu Elias? Versículo 21 ele diz: não sou. És tu o profeta? Não. E no versículo 22 eles dizem, declara-nos quem és, para que demos a resposta àqueles que nos enviaram. João então no versículo 23 diz quem ele é: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. João pregava uma fé em Deus e o arrependimento dos pecadores. João pregava uma vida de abandono de pecado e uma vida salva por Deus. Ele não negou quem ele era, ele entendia quem ele era. Ele tinha uma fala: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele tinha uma mensagem: endireitem o caminho. Endireitem o caminho. Ele era um homem da Bíblia. Ele recorre ao profeta Isaías e declara a sua identidade. Barclay, ele diz que a citação é de Isaías 40, versículo 3. Todos os outros evangelhos citam o mesmo texto que João fala. Mateus capítulo 3, versículo 3, Marcos capítulo 1, versículo 3 e Lucas capítulo 3, versículo 4. A ideia que está por trás é a seguinte: os caminhos do Oriente não estavam nivelados e melhorados, não eram mais que caminhos. Quando o rei se preparava para visitar uma província, ou quando um conquistador se propunha percorrer os seus domínios, arrumavam-se e endireitavam-se os caminhos e colocavam esses caminhos em boas condições. O que João quis dizer com isto? Escute bem. Ele diz: eu não sou ninguém, sou uma voz que diz: se preparem para a chegada do rei. O Messias dizia: se preparem, porque o rei está a caminho, ele virá. João simplesmente se identificou quem ele era. Ele não era o Messias, ele não era o Elias, ele não era o profeta. João era o Salvador. Mas não o Salvador dos homens, mas aquele que traria uma palavra de salvação para os perdidos. João não era o Salvador, mas ele falava do Salvador e ele traria essa palavra de salvação para todos aqueles que possivelmente poderiam conhecer o rei que ele estava preparando o caminho. Por isso, amados, nós observamos a princípio a identidade de João. Sabemos que havia uma perseguição,
Sabemos que havia alguém querendo intimidar João, mas ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. E ele então ali preparou o caminho para o Mestre. E aí eu queria ir para o segundo ensino, quando a gente fala de João piedoso. Sua identidade aponta para Cristo, o seu ministério aponta para Cristo. Do versículo 24 ao versículo 28, nós observamos que esse ministério, ele aponta para o Senhor Jesus Cristo. Havia ali um grupo, ele estava testemunhando diante de um grupo de pessoas religiosas, homens que estavam impressionados com o seu testemunho. Eles perguntam quem ele é. João diz: eu sou a voz que clama no deserto. E aí, eles então começam a fazer outra pergunta. Versículo 24 diz: ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batiza, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Agora vem a segunda questão: por que você batiza? Primeiro eles perguntam quem ele é, descobriram quem ele é, mas agora questionam a prática do que ele é, o seu ministério. E aqui João, mais uma vez, se demonstra piedoso. A sua resposta, ele conduz aqueles religiosos a contemplarem Cristo em suas palavras, atitudes e práticas. João diz: eu não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Versículo 27. Lembra que antes, lá no versículo 15, deixa eu ver aqui, só voltando, versículo 19, vai dizer que esses líderes foram até ele. Versículo então 20 diz: ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. E ele vai dizer lá no versículo 23, diz: eu sou a voz do que clama no deserto. E aí ele vai dizer quem de fato ele é. Mas aqui no versículo 27 vai dizer que ele não é digno nem de desatar-lhes as correias da sandália. O serviço que João menciona aqui era um serviço muito humilde, mais precisamente um serviço de escravos, certo? Desatar as correias da sandália. Ele está dizendo que não é considerado como um escravo ao ponto de desatar as sandálias do Senhor Jesus. As palavras de João se assemelham às palavras de Paulo, o piedoso. Paulo diz assim, ele diz que se considerava o menor dos apóstolos, e ele era indigno de ser chamado de apóstolo, de ser chamado por esse nome. Você percebe que a piedade na vida do homem mostra a sua indignidade diante da sua vida diante do Senhor. Paul Walsh, ele disse algo interessante. Ele disse que durante a sua vida ele faz muitas coisas para Deus não amá-lo, mas ele diz também que Deus não deixa de amar, porque Deus age com misericórdia em suas vidas, ou em sua vida. E uma coisa interessante é que quando João diz: eu só batizo com água, mas em meio de vós há um em quem vós não reconhecem, do qual eu não sou digno de desatar a correia do seu calçado. João, ele poderia ter deixado de citar isso, mas ele quis mostrar aqui a sua humildade, não fazendo com que as pessoas pudessem aplaudi-lo, mas ele mostra aqui o quão servo ele é de Deus, o quão dedicado ele é a Deus, que ele não é digno nem de ser escravo.
e o mais escravo da palavra que a gente possa imaginar, de Jesus Cristo. Por isso, a sua função era uma função que fazia com que as pessoas pudessem se voltar para Deus. É tanto que capítulo 1, versículo 25, quando dizem: por que batiza? Versículo 26 ele responde: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vocês não conhecem. Interessante aqui, né? João conhecia, mais na frente ele vai dizer algo interessante em relação a isso, mas eles não conheciam. Versículo 27: o qual vem após de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. E aí no versículo 28, o local onde João estava ali realizando suas pregações, essas conversas lá no Rio Jordão. Chegamos então ao nosso último momento. João demonstra sua identidade e aponta para Cristo. João demonstra o seu ministério e aponta para Cristo. João então conclui o seu testemunho e aponta para Cristo. É interessante, você percebe a piedade na vida de João. Diante dos seus discípulos, João revela quem é Jesus. Veja que no versículo 29 diz: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João revela quem é o Salvador. João, ele diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui a gente poderia fazer uma pergunta: por que João disse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O que João estava pensando no momento? Será que ele estava pensando que Cristo era literalmente um cordeiro? Não, pastor, isso aí também, claro que não. Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho. Será que João, já que aqui estava muito próximo da Páscoa, se você observar, lá no capítulo 2, vai já começar a tratar da Páscoa, né? Versículo 13: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. O que era a Páscoa? A gente teve a Páscoa há uns dias atrás, né? Páscoa é um ovinho, chocolate. Não. A Páscoa é um garrafão de vinho de 5 litros. Não. A Páscoa é comer peixe. Também não. A Páscoa demonstra a salvação do povo de Israel, a libertação do povo de Israel. E isso tem a ver com cordeiro. Lembra que de manhã eu falei do cordão vermelho que Raabe teria que colocar ali na janela, que possivelmente simbolizava o sacrifício? Lembra que no passado havia a Páscoa dos judeus, e ali João, talvez, que é o mais possível se pensar, João, quando olhava para Jesus, ele estava lembrando do Cordeiro Pascual, aquele Cordeiro que lá no Antigo Testamento apontava para o Cordeiro do Novo Testamento, que foi morto, que seu sangue foi passado nos umbrais, nas laterais da porta. Isso significa que João poderia estar pensando nisso, que eu creio que é o mais provável. Mas ele pode também estar pensando como um filho de um sacerdote. Lembre-se que seu pai era um sacerdote, e lembre-se que ele conhecia como se fazia o sacrifício do pecado, como era morto o cordeiro, e agora ele estava contemplando o verdadeiro cordeiro que substituiria todos aqueles outros cordeiros. E eu imagino como João olhou para Jesus e viu Jesus e de boca aberta
maravilhado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observamos, em terceiro lugar, imagens, né? Devemos lembrar que João, ele estudava o Antigo Testamento. Lembra que antes ele citou o profeta Isaías, né? Versículo, creio, 23, ele diz: então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho, como diz o profeta Isaías. João estudava sobre os profetas. E aqui a gente deve lembrar de duas figuras que tinha de cordeiro no Antigo Testamento. Eu vou ler aqui rapidamente, você pode abrir. A primeira delas é em Jeremias, certo? Jeremias capítulo 11, você pode abrir aí a sua Bíblia, Jeremias capítulo 11, versículo 19. Jeremias 11, 19, diz assim: olha só, eu era como manso cordeiro, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Você observa aqui: cordeiro levado para o matador. E o outro texto é conhecido demais de vocês, Isaías capítulo 53, versículo 7, no Antigo Testamento. Isaías 53, versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Provavelmente João estava lembrando também dessa passagem bíblica, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembre-se que João, ele estava provavelmente se referindo a profecias que no passado foram reveladas sobre o Cordeiro, e agora ele está contemplando o cumprimento, ou um possível caminhar para esse cumprimento da profecia. Mas há ainda uma quarta imagem, que seria muito conhecida dos judeus, embora seja algo completamente estranho para nós. Na época que transcorreu entre o Antigo e o Novo Testamento, um período de silêncio ali entre o Antigo e o Novo Testamento, aconteceram grandes lutas, grandes guerras, e ali tinha um povo chamado os Macabeus. Eles lutaram, morreram, mas também venceram. E uma coisa interessante é que nesses tempos o cordeiro, especialmente o cordeiro com chifres, era o símbolo de um grande conquistador. Assim é como se descreve em Judas Macabeus, e também Samuel, também de Davi, também de Salomão, desses homens que foram grandes conquistadores. O cordeiro, por mais estranho que seja para mim e talvez para você, pode ser que João aqui não está tratando de uma imagem humilde, impotente, debilitada, mas sim de um vitorioso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse o Cordeiro que João pregava, é esse o Cordeiro que ele apontou para os seus discípulos lá em João 1,29, e ele levou então seus discípulos a seguirem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante que aqui ele manifesta que Jesus é a sua pregação. Visivelmente agora ele aponta para Jesus. Ele ensina aos seus discípulos quem é maior do que ele, porque os versos continuam e diz:
É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. João está dizendo, ele tem primazia, sigam a ele. Ele revela que Jesus é eterno. E olha que João era 6 meses mais velho do que Jesus. Ele diz que não conhecia, mas já pregava sobre ele. E aqui tem uma questão, né? Alguns dizem, como é que João não conhecia? Eles eram primos, como é que eles não se conheciam? Você tem que entender que João, ele seguiu um ministério que, de certa forma, o afastou um pouco de Jesus, certo? O versículo 31 diz, eu não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim e por isso batizando com água. É interessante que Israel não conhecia Jesus, mas João manifestou Jesus. Diante dos discípulos, nós observamos que o que João mostra é humildade, o que João mostra é desapego, o que João mostra é sigam a ele. E o interessante é que isso acontece. No versículo 32, o texto diz, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito do céu descer como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João demonstra que ele é eterno, João demonstra que ele é o Filho de Deus, e João declara a todos, eis aí, o enviado de Deus. Creiam nele. A gente vai continuar esse estudo, mas uma das coisas que eu queria que ficasse para você, é que João, na sua identidade, ele apontava para Cristo. No seu testemunho, João apontava para Cristo. Ele levava as pessoas a Cristo. E a gente vai ver isso depois. A gente vai ver isso e vai estudar mais, certo? Eu queria deixar algumas aplicações finais, tanto para a minha vida como para a sua vida. A primeira aplicação: a piedade de João está ligada a 2 observações bíblicas: a sua comunhão com Deus, e isso revela-se também a sua obediência a Deus. Como você tem agido diante dessas 2 verdades bíblicas em sua vida? Como está a sua comunhão com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida de devoção a Deus? E aí vem uma segunda pergunta: diante dessas pressões que você está tendo, provavelmente como João, externa e interna, como está a sua obediência a Deus? Como você tem sido obediente ao Senhor? Lembre-se também que a piedade de João o esvazia, não o exalta, mas o esvazia. É interessante que ele não buscou seus direitos, mas ele levou os direitos de Cristo em sua vida. É interessante porque ele mostrou-se como um dos homens mais humildes das Escrituras. Quando a gente pensa em termos de humildade, a gente pode lembrar de João, que ele não era digno nem de desatar as sandálias de Jesus. Isso revela a sua piedade. Eu pergunto a você, como tem sido a sua vida de piedade diante de Deus? Será que em meio aos enclaves de debates, será que em meio
a tudo que tem acontecendo, você tem buscado crescer e deixado Cristo diminuir em sua vida? Pense um pouco sobre isso. E você que não é ainda um crente em Jesus Cristo, mas que está ouvindo essa mensagem, João pregou duas fortes mensagens. Primeiro é que o povo deveria se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. A segunda, João pregou que o povo deveria crer em Deus e ter uma vida obediente a Deus. Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E a vida que Jesus pode dar a você é uma vida que leva você a reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode então se arrepender dos seus pecados e confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. João, em sua identidade, ele apontava para Cristo. Em seu ministério, ele apontava para Cristo. E em seu testemunho, ele apontava para Cristo. Em nenhum momento ele procurou a exaltação, mas sempre ele procurou exaltar Cristo em sua vida. Que você pense sobre isso e que você tenha uma semana voltada para isso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero agradecer por Tua palavra. Quero te pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos ajude a viver uma vida piedosa como João, e que o Senhor também, Pai, esteja sendo com cada área de nossa vida, para que sempre possamos apontar para o Senhor e levar as pessoas a conhecerem o Senhor e a desfrutarem do Senhor. Abençoa aqueles que nos ouvem, que não são crentes, que possam também se voltar para o Senhor, arrependido dos seus pecados, crendo em Ti como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a todos. Continuem orando, continuem acompanhando as programações da Primeira Igreja Batista Regular de Farias Brito. E lembrem-se, somos discípulos de Jesus, até mesmo em meio à pandemia. Uma boa semana, que Deus te abençoe e nos dê a graça de servir. Boa noite.